acaba de perceber que nós, aqui no planeta Terra, vivemos imersos no verdadeiro oceano de água, sofrendo constantemente a ação de um gigantesco monstro azul de quase 30 quilômetros de altura que exerce sobre nós uma pressão. E essa pressão nós chamamos de pressão atmosférica. Na aula de agora, nós vamos compreender, e aí pensando realmente na prova do Enem, quais são os efeitos dessa pressão atmosférica em nosso cotidiano. Ivan, por que eu não sinto os efeitos dessa pressão atmosférica? Se é um gigantesco monstro azul de 30 km de altura, por que eu não sinto? Porque o nosso organismo está preparado para viver exatamente nessas condições. Existe dentro do nosso corpo uma bomba, que é o coração, que impulsionando o sangue de forma violenta, faz surgir uma pressão interna que se equilibra com a pressão interna e nada nós sentimos. Então que é por isso que quando a pessoa está com algum problema no coração, ela pode vir a ter algum problema na pressão sanguínea. É exatamente isso que nós conhecemos no nosso dia a dia ou da biologia. Interessante você perceber então o seguinte, nós trouxemos aqui agora alguns exemplos, como eu te disse, pensando na prova do Enem. Todos vocês certamente já conseguiram abrir, alguns com mais facilidade, outros com mais dificuldade, um potinho, um vidro de requeijão cremoso. Pense aí. Antigamente, e não muito antigamente, era a maior dificuldade a gente abrir um recipiente como aquele. De um copo de requeijão cremoso, de um copo de massa de tomate, Por quê? O recipiente está aqui o produto, e entre o produto e a tampa se faz um vácuo. A pressão atmosférica está exercendo aqui sobre a tampa uma força muito grande. E antigamente, não é da minha época não, que eu não peguei essa época não, tá? Mas era uma dificuldade tão grande para abrir essa tampa. As cozinheiras, as donas de casa, as pessoas, chegavam lá com a maior dificuldade com a faca, tentando levantar a tampa, algumas vezes cortavam o dedo e tudo mais. Mas aí o que eles acabaram fazendo? Inseriram, e aí nós já somos dessa época, um anelzinho de borracha. E aí esse anelzinho de borracha fica bem aqui. Quando se quer retirar a tampa, tira o lacrezinho de borracha e tem um furinho bem pequenininho na tampa. E isso permite que o ar entre. Quando o ar entra, ele produz uma pressão de baixo para cima, e aí facilmente a gente retira a tampa, utilizando os efeitos da pressão atmosférica. Uma outra discussão bem interessante, que com certeza vocês já ouviram falar, é o uso dos canudinhos. Então, o ato de beber água utilizando um canudo, ele requer a ação da pressão atmosférica. Então a gente só consegue sugar o líquido que está ali, porque a pressão atmosférica, ela vem e empurra o líquido para que ele suba pelo canudo. Por isso que um dia, se você fizer lá nas suas viagens de férias, uma ida à Lua, na Lua os canudos não vão funcionar. Por que os canudos na Lua não funcionam, Ivan? Porque ela não tem pressão atmosférica para empurrar o líquido e ele poder subir pelo canudo. Eu trouxe aqui uma discussão um pouquinho mais detalhada, para a gente compreender o que está acontecendo quando você toma um recipiente toma um líquido usando um canudo. A próxima vez que você estiver sentado lá no seu restaurante preferido, você vai pensar e lembrar dessa nossa discussão. O que acontece? Veja, no primeiro momento, eu coloquei aqui o canudo, dentro de um copo com água. E aí existem dois pontos, o ponto A e o ponto B. Nesse primeiro momento, eu vou considerar que a pressão de ar pode B, claro, ambos estão submetidos à ação da pressão atmosférica. Nada acontece. Para existir corrente de água, tem que ter diferença de pressão. Para que a água, então, possa subir pelo canudo, o que tem que acontecer? Agora, Ivan, a pressão em A tem que ser maior que a de B. A pressão no ponto A tem que ser maior que a do ponto B. Então, se eu conseguir fazer isso, aí o líquido vai subir pelo canudo. A primeira possibilidade que eu teria de fazer com que a pressão em A fosse maior que a de B seria aumentar a pressão em A. Aumentar a pressão em A. Como é que eu poderia fazer para aumentar a pressão no ponto A? Pense aí, na cena.
Você está na mesa, no seu restaurante preferido, e aí você quer sugar o líquido pelo canudinho. Aí você teve a brilhante ideia de aumentar a pressão em ar. Aí eu assisti às aulas de Ivan e eu sei que eu tenho que aumentar a pressão em ar. Aí o que você faz? Você pega as suas mãos e empurra o líquido violentamente para baixo. No que você empurra o líquido violentamente aqui para baixo, no ponto A pressão aí aumenta. É verdade. O líquido pode subir um pouquinho, pode. Mas é conveniente fazer isso? Claro que não. Vai sujar a mão, não vai dar certo, vai derramar água na mesa. Apesar de saber que é um caminho aumentar a pressão em A para que ela seja maior que a de B, nós não vamos fazer isso. Então a outra saída, a outra sacada é a seguinte: é diminuir a pressão no ponto B. E como é que a gente vai diminuir a pressão no ponto B? É aí que entra você. Ó, e engordou, né? Tá gordo, olha lá. Você vai fazer uma sucção. No que você faz a sucção, você retira o ar que está aqui em cima do líquido, ó. Você pega esse ar que estava aqui e leva para dentro dos seus pulmões. Percebe? Então você acaba reduzindo a pressão aqui na borda do canudo. Se você reduz a pressão em B, a pressão em A fica maior que a de B e o líquido sobe. Aí nós vamos supor, nós vamos imaginar que você tivesse conseguido trazer o líquido, ó, até essa alturazinha. E aí ele estabilizou, ele parou. Então dessa maneira você vai afirmar que a pressão em A é igual à pressão em B. E a pressão em A, Ivan, seria qual? A pressão em A simplesmente é quem toma a pressão atmosférica. E a pressão em B? Qual seria a pressão em B? Bom, o que eu tenho acima de B? Eu tenho a coluna líquida, né? A pressão da coluna líquida. Estão percebendo aí, galera? Né? Mas eu também tenho o que acima do ponto B? A boca. Nós temos diafragmas, nós temos bochechas, e aí a gente pode alterar a pressão dentro da boca da maneira que nós quisermos, não é verdade? Porque agora, por exemplo, nesse momento, qual é a pressão dentro da minha boca? Olha aí, ó, a pressão da minha boca é a pressão atmosférica, mas quando eu preparo para sugar, entra em cena meus diafragmas, entra em cena minhas bochechas e altera a pressão dentro da minha boca. Então a pressão da coluna líquida, mais a pressão dentro da boca. E essa pressão dentro da boca, ó turminha, simplesmente vai ser dada de que maneira? É a pressão atmosférica menos a pressão da coluna líquida. Olha aí, e aí você consegue descobrir o valor que a pressão da sua boca faz para que o líquido suba a uma determinada altura. Depois tem questão para a gente fazer dessa, tem questões, tem alguns números envolvendo essa discussão, e lá nós vamos resolver depois para vocês com muito cuidado, para você não esquecer dessa discussão, tá? Mas uma outra discussão que eu trago agora para você, dentro dos efeitos da pressão atmosférica, é um princípio que nós não vamos detalhar. Para pensar na prova do Enem, nós só vamos compreender a sua essência, que é o princípio de Bernoulli, tá? E é gigantesco. O princípio de Bernoulli, ele mais ou menos, né, a gente pode resumir a sua ideia da seguinte maneira, dizendo que a pressão num ponto de um fluido que está em movimento, como a correnteza de um rio, uma ventania sobre uma casa, mais densidade desse fluido, né, a gravidade, vezes a profundidade, mais a densidade vezes a velocidade do fluido ao quadrado sobre 2 vai ser constante. Essa é a ideia de Bernoulli, tá? Normalmente nós trabalhamos com recipientes cuja espessura é desprezível, aí a gente pode desprezar isso aqui, para ficar mais fácil a gente entender o que o Enem pode cobrar. Aí a minha equação se reduz a essa mais simples, né? E é aí que entra a nossa discussão, tá? Vocês já devem ter visto em filmes, muito comum isso, quando passa uma ventania sobre uma casa. Quando passa um furacão sobre uma casa, como é que os vidros das janelas arrebentam? Como é que os telhados das casas eles são arrancados? De que maneira? Tente recordar, eles são arrancados para cima. Os vidros das janelas das casas, eles são empurrados para fora. Mas
que é que os telhados são arrancados para cima? Por que que os vidros da janela são empurrados e vão para fora? Por causa de Bernoulli. Exatamente isso. Porque naquela região, né, vamos pensar assim, lá está o telhado, né? Então naquela região, por onde o vento vai passar, o que que acontece com a velocidade desse vento? Ó, a velocidade vai aumentar. Então se o vento passa lá em cima do telhado com a velocidade maior do que aqui embaixo, nessa equação de Bernoulli, quando esse termo fica maior, para que o resultado final não mude, permaneça constante, a pressão tem que ficar menor. Então, acima do telhado, onde a velocidade é maior, a pressão vai ficar menor. Ah, tá. E aqui embaixo, a velocidade do vento é menor, a pressão é o contrário, né, Ivan? É maior. Essa diferença de pressão faz surgir uma força que empurra violentamente os telhados das casas e os vidros das janelas para fora, exatamente usando a ideia de Bernoulli. O mesmo princípio, a mesma ideia, se aplica ao movimento de um avião. Por que que o avião, mesmo sendo muito mais pesado que o ar, ele não desce? Por quê? Se você der um corte numa seção transversal de uma asa de um avião, ela vai ter esse formato. Aí o vento, ele vem por cima e vem por baixo. Essa distribuição homogênea tem que fazer com que o vento chegue, o ar chegue ao mesmo tempo do outro lado. Só que tem um detalhe, um problema. Onde é que o caminho é mais longo? Ele tem que gastar ao mesmo tempo. Mas o caminho de cima é mais longo, né? Se o caminho é mais longo para gastar ao mesmo tempo, o ar aqui em cima tem que ter uma velocidade maior. Mas por Bernoulli, se esse termo aumenta, o de cá tem que diminuir para que o resultado se mantenha constante. Então a pressão aqui em cima vai ser menor. Ah, que massa! Embaixo é o contrário. A velocidade é menor, a pressão é maior. Essa diferença de pressão faz surgir uma força vertical, ó, que impulsiona a asa para cima e mantém o avião em equilíbrio no voo. Que é a mesma coisa, turma, do que acontece com um veleiro. Um veleiro é assim, ó. Ah, entendo, veleiro. Eu sempre viajo, passeio de veleiro, né? Lá na sua fazenda, todo final de semana. A mesma coisa. O vento vem por aqui e vem por aqui. Por essa região onde o caminho é mais longo, a velocidade tem que ser maior. Se V maior, ó, a pressão aqui fica menor. Do lado esquerdo é o contrário. A velocidade é menor, a pressão é maior. Essa diferença de pressão faz surgir uma força horizontal que empurra o veleiro. Olha que massa, né? Que é o mesmo princípio utilizado por aqueles bichinhos que moram embaixo da terra. Ah, as topeiras, as topeirinhas que moram embaixo da terra, elas normalmente constroem os seus terrenos, né, as suas casas, em terrenos inclinados. Olha que legal! E todos nós sabemos, a experiência diária, que para pontos próximos à superfície da Terra, onde está mais alto, venta mais. Quem mora no 8º andar de um prédio, a velocidade do vento não é maior do que quem mora no 2º andar? Então, pessoal, aqui está a topeirinha. Ó, quando elas são criancinhas, elas vão assistir aula de física. Olha que massa! Elas realmente aprendem física para construir suas casinhas quando crescerem. Nessa abertura da toca, a velocidade do vento é maior. A pressão é menor. E aqui embaixo é o contrário, a velocidade é menor, Bernoulli na área, a pressão é maior. Essa diferença de pressão faz o ar circular por baixo da terra. Mesmo estando num ambiente extremamente refrigerado, num ambiente, né, vamos dizer assim, baixo da terra, esse ambiente é extremamente refrigerado, né? Porque a diferença de pressão produz a circulação do ar por dentro da casinha da topeira. Certamente, né, você está refletindo aí, você está se lembrando do seu guarda-chuva, que ele é assim. Em dias de chuvas, né, você sai todo feliz para não se molhar com o seu guarda-chuva, aí vem uma ventania. Quando vem uma ventania, o que acontece com o guarda-chuva? Gente, o guarda-chuva encolhe todo, né? Ele faz isso aqui, ó, né? Meu Deus, ele arrebenta todo, quebra tudo, mas por quê? Bernoulli. A próxima vez que isso acontecer, você fala, Bernoulli, por que você está fazendo isso comigo? Ó, o vento vem por cima e por baixo, que é a mesma coisa dos sombreiros lá nas areias da praia, né? A velocidade aqui em cima é maior, a pressão é menor.
aqui embaixo a velocidade é menor, a pressão é maior. Essa diferença de pressão, ó, faz surgir uma força que empurra o guarda-chuva de vez, e ele fica assim. Poxa, mas então eu estive pensando, né? Eu vou ficar rico agora. O formato de um guarda-chuva que eu tenho que construir para que isso não aconteça é assim, para minimizar os efeitos da diferença de pressão, né? Exatamente usando essa ideia. Eu posso até mostrar, e você vai pensar junto comigo, né? Um experimento agora com essa folhinha de papel. Quando eu chego aqui e sopro, por que a folhinha de papel sobe? Ó, tá vendo que ela subiu, né? Ó, por que ela sobe? Tem que explicar aí? Um segundinho para você construir a resposta. Ó, por que ela subiu? Porque quando eu sopro, a velocidade do vento aqui é maior, a pressão é menor. Aí a pressão de baixo, ó, empurra para cima. Ó, exatamente a aplicação do verbo livre. Ou quando eu chego aqui, né? Ó, faço as duas folhinhas de papel e sopro no meio delas. Ó, por quê? Eu estou soprando no meio, ó, porque uma está aproximando da outra, exatamente a mesma ideia. Quando eu sopro, a velocidade do vento entre as folhas aumenta, a pressão diminui e a pressão atmosférica empurra um de encontro ao outro. Beleza? Essas são as ideias realmente de como podemos pensar isso na prova do Enem. Ok? Beleza, galera?